Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa num recife de coral super colorido, onde o peixe palhaço Marlin e sua esposa Coral estão cheios de planos para o futuro. Eles vão ser pais de um monte de peixinhos e já até escolheram a casa perfeita para isso. Mas aí acontece uma tragédia. Um barracuda aparece e ataca o ninho. Coral desaparece e sobra só um ovo. Marlin fica arrasado, mas aquele ovo vira sua razão de viver. Ele chama o filhote de Nemo e promete cuidar dele com todo o cuidado do mundo. Só que esse cuidado acaba virando exagero, sabe? Marlin fica super protetor, cheio de medo de que alguma coisa ruim aconteça. Nemo cresce e mesmo com uma nadadeira menor que a outra, ele é um peixe curioso, cheio de vontade de explorar o mundo. Só que Marlin não deixa, ele acha que o oceano é perigoso demais. No primeiro dia de aula, Nemo se cansa de ser tratado como frágil e resolve provar que consegue se virar. Ele nada até um barco que está perto e toca nele. Mas de repente é capturado por um mergulhador humano. É aí que a aventura começa de verdade. Desesperado, Marlin nada atrás do barco tentando salvar o filho, mas perde o rastro. No caminho, ele conhece Dory, uma peixinha azul muito engraçada que sofre de perda de memória recente. Ela esquece as coisas quase na mesma hora, mas tem um coração enorme. Os dois formam uma dupla meio atrapalhada, mas super determinada a encontrar Nemo. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário em um consultório de dentista, em Sydney. Lá ele conhece outros peixes que também foram pegos e vivem presos naquele vidro. Tem Gil, um peixe meio rabugento, mas esperto que sonha em fugir de lá. Eles se tornam amigos e começam a bolar planos mirabolantes para escapar e voltar para o mar. De volta ao oceano, Marlin e Dory passam por cada enrascada que você nem imagina. Eles quase viram comida de tubarões, mas curiosamente, os tubarões estão numa reunião tentando ser do bem, dizendo que peixe não é comida. Também enfrentam um cardume maluco que adora brincar de dar dicas enigmáticas, cai num campo de águas-vivas perigosíssimas e até pedem carona para tartarugas super descoladas que surfam nas correntes marítimas. É nessas viagens que Marlin começa a perceber que às vezes a gente precisa arriscar e confiar nos outros. Já Nemo, dentro do aquário, participa dos planos de fuga. Eles tentam várias vezes enganar a sobrinha do dentista, uma menina terrível que adora chacoalhar os peixes no saquinho. Nemo percebe que não pode desistir, mesmo sendo pequeno. Ele vai mostrando coragem e provando para si mesmo que é capaz. Enquanto isso, Marlin começa a perder as esperanças, mas Dory, com todo o seu jeito atrapalhado e otimista, nunca deixa ele desistir. Ela acredita que vão encontrar Nemo. Eles recebem ajuda de pelicanos e até de baleias. Sim, tem uma cena em que eles entram dentro da boca de uma baleia. Marlin quase morre de medo, mas Dory fala para confiar. E no fim, dá certo. Tudo começa naquele recife de coral, um lugar que parece até um paraíso colorido no fundo do mar. Marlin e Coral, um casal de peixes palhaços, estão cheios de sonhos. Eles encontraram a casa perfeita, uma anêmona que fica protegida das correntes e dos predadores. É o lugar ideal para criar família. E que família enorme eles iam ter, porque Coral estava cuidando de centenas de ovinhos, cada um com já um futuro peixinho dentro. Eles até ficam ali escolhendo o nome do futuro filho. Coral fala que quer que um deles se chame Nemo, e Marlin até brinca, rindo e sonhando alto. Tudo é alegria, até que... BUM! A paz acaba de repente. Um barracuda enorme aparece. Ele é rápido, mortal e não perdoa. Marlin, apavorado, tenta proteger Coral e os ovos, mas o bicho é muito mais forte. Coral, desesperada, nada em direção ao ninho tentando salvar os filhotes. É nessa hora que acontece a tragédia. Marlin é golpeado e desmaia. Quando acorda, já é tarde demais. Coral desapareceu e todos os ovos sumiram. Todos menos um. Um único ovo ficou intacto, meio machucado, mas ainda ali. É o que dá forças para Marlin continuar. Ele promete cuidar daquele filhote com toda a sua vida. E é assim que nasce Nemo. O tempo passa e Nemo cresce. Ele tem uma nadadeira menor que a outra por causa do machucado no ovo, mas isso não tira a alegria dele. Ele é curioso, cheio de vontade de explorar o oceano e aprender coisas novas. Só que tem um problema. Marlin virou o pai mais protetor do mundo. Ele não deixa Nemo fazer nada sozinho. Tem medo de correnteza, de predadores, até de um simples passeio. Ele acha que o mar é só perigo. E claro, isso começa a incomodar Nemo. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo,
querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupado, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar, mas Nemo não desiste. Chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Depois que Nemo foi levado, Marlin está desesperado, nadando sem rumo, até que cruza com Dory, a peixinha azul, que decide ajudar. Só que ela sofre de perda de memória recente, ou seja, ela esquece quase tudo segundos depois. Imagina a confusão, Marlin querendo foco total para achar o filho e Dory esquecendo até qual era o objetivo. Mas ao mesmo tempo, ela é otimista, engraçada e sempre acredita que vai dar certo. É justamente isso que faz Marlin continuar. Os dois logo encontram a primeira enrascada. 3 tubarões enormes. Só que, diferente do que parece, eles não chegam atacando. Na verdade, eles estão numa espécie de reunião de apoio, com um lema engraçado de "peixe é amigo, não comida". É tipo uma terapia para os tubarões largarem o vício de caçar. O problema é que em determinado momento, Dory sangra, sem querer, e o cheiro deixa um dos tubarões fora de controle. O encontro quase acaba em desastre, com explosões de minas submarinas e correria para todo lado. É aí que Marlin percebe que a jornada vai ser muito mais perigosa do que imaginava. Enquanto isso, Nemo está preso no aquário do consultório de um dentista em Sydney. O lugar é cheio de outros peixes, cada um com uma personalidade diferente. Tem o Gill, um peixe mais velho e rabugento, que já tentou escapar várias vezes. A bolha, que é obcecada pelo tesouro de bolhas. E vários outros que vivem inventando distrações. Eles chamam o grupo de Gangue do Aquário. Gill logo percebe que Nemo é pequeno o suficiente para conseguir passar por lugares que os outros não conseguem. Então, começa a treinar o novo integrante do grupo para ser peça-chave no próximo plano de fuga. De volta ao oceano, Marlin e Dory encontram uma pista. A máscara do mergulhador que levou o Nemo caiu no fundo do mar. O objeto tem um endereço escrito: Sydney. Só que eles precisam entender o que está escrito. E é aqui que entram novos desafios. Primeiro, eles são cercados por águas-vendas gigantes. Para atravessar o campo, eles transformam o perigo numa brincadeira. Quem encostar menos nas águas-vendas, ganha. Parece. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso,
envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupado, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar. Mas Nemo não desiste, chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin, com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo, de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Tudo começa num recife de coral super colorido, onde o peixe-palhaço Marlin e sua esposa Coral estão cheios de planos para o futuro. Eles vão ser pais de um monte de peixinhos e já até escolheram a casa perfeita para isso. Mas aí acontece uma tragédia. Um barracuda aparece e ataca o ninho. Coral desaparece e sobra só um ovo. Marlin fica arrasado, mas aquele ovo vira a sua razão de viver. Ele chama o filhote de Nemo e promete cuidar dele com todo o cuidado do mundo. Só que esse cuidado acaba virando exagero, sabe? Marlin fica super protetor, cheio de medo de que alguma coisa ruim aconteça. Nemo cresce e mesmo com uma nadadeira menor que a outra, ele é um peixe curioso, cheio de vontade de explorar o mundo. Só que Marlin não deixa, ele acha que o oceano é perigoso demais. No primeiro dia de aula, Nemo se cansa de ser tratado como frágil e resolve provar que consegue se virar. Ele nada até um barco que está perto e toca nele. Mas de repente é capturado por um mergulhador humano. É aí que a aventura começa de verdade. Desesperado, Marlin nada atrás do barco tentando salvar o filho, mas perde o rastro. No caminho, ele conhece Dory, uma peixinha azul muito engraçada que sofre de perda de memória recente. Ela esquece as coisas quase na mesma hora, mas tem um coração enorme. Os dois formam uma dupla meio atrapalhada, mas super determinada a encontrar Nemo. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário em um consultório de dentista, em Sydney. Lá ele conhece outros peixes que também foram pegos e vivem presos naquele vidro. Tem Gil, um peixe meio rabugento, mas esperto que sonha em fugir de lá. Eles se tornam amigos e começam a bolar planos mirabolantes para escapar e voltar para o mar. De volta ao oceano, Marlin e Dory passam por cada enrascada que você nem imagina. Eles quase viram comida de tubarões, mas curiosamente, os tubarões estão numa reunião tentando ser do bem, dizendo que peixe não é comida. Também enfrentam um cardume maluco que adora brincar de dar dicas enigmáticas, cai num campo de águas-vivas perigosíssimas e até pedem carona para tartarugas super descoladas que surfam nas correntes marítimas. É nessas viagens que Marlin começa a perceber que às vezes a gente precisa arriscar e confiar nos outros. Já Nemo, dentro do aquário, participa dos planos de fuga. Eles tentam várias vezes enganar a sobrinha do dentista, uma menina terrível que adora chacoalhar os peixes no saquinho. Nemo percebe que não pode desistir, mesmo sendo pequeno. Ele vai mostrando coragem e provando para si mesmo que é capaz.
Enquanto isso, Marlin começa a perder as esperanças, mas Dory, com todo o seu jeito atrapalhado e otimista, nunca deixa ele desistir. Ela acredita que vão encontrar Nemo. Eles recebem ajuda de pelicanos e até de baleias. Sim, tem uma cena em que eles entram dentro da boca de uma baleia. Marlin quase morre de medo, mas Dory fala para confiar. E no fim, dá certo. Tudo começa naquele recife de coral, um lugar que parece até um paraíso colorido no fundo do mar. Marlin e Coral, um casal de peixes palhaços, estão cheios de sonhos. Eles encontraram a casa perfeita, uma anêmona que fica protegida das correntes e dos predadores. É o lugar ideal para criar família. E que família enorme eles iam ter, porque Coral estava cuidando de centenas de ovinhos, cada um com já um futuro peixinho dentro. Eles até ficam ali escolhendo o nome do futuro filho. Coral fala que quer que um deles se chame Nemo, e Marlin até brinca, rindo e sonhando alto. Tudo é alegria, até que... Bum! A paz acaba de repente. Um barracuda enorme aparece. Ele é rápido, mortal e não perdoa. Marlin, apavorado, tenta proteger Coral e os ovos, mas o bicho é muito mais forte. Coral, desesperada, nada em direção ao ninho tentando salvar os filhotes. É nessa hora que acontece a tragédia. Marlin é golpeado e desmaia. Quando acorda, já é tarde demais. Coral desapareceu e todos os ovos sumiram. Todos menos um. Um único ovo ficou intacto, meio machucado, mas ainda ali. É o que dá forças para Marlin continuar. Ele promete cuidar daquele filhote com toda a sua vida. E é assim que nasce Nemo. O tempo passa e Nemo cresce. Ele tem uma nadadeira menor que a outra por causa do machucado no ovo, mas isso não tira a alegria dele. Ele é curioso, cheio de vontade de explorar o oceano e aprender coisas novas. Só que tem um problema. Marlin virou o pai mais protetor do mundo. Ele não deixa Nemo fazer nada sozinho. Tem medo de correnteza, de predadores, até de um simples passeio. Ele acha que o mar é só perigo. E claro, isso começa a incomodar Nemo. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupada, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar, mas Nemo não desiste. Chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Depois que Nemo foi levado, Marlin está desesperado, nadando sem rumo, até que cruza com Dory, a peixinha azul, que decide ajudar. Só que ela sofre de perda de memória recente, ou seja,
ela esquece quase tudo segundos depois. Imagina a confusão. Marlin querendo foco total para achar o filho e Dory esquecendo até qual era o objetivo. Mas ao mesmo tempo, ela é otimista, engraçada e sempre acredita que vai dar certo. É justamente isso que faz Marlin continuar. Os dois logo encontram a primeira enrascada. 3 tubarões enormes. Só que, diferente do que parece, eles não chegam atacando. Na verdade, eles estão numa espécie de reunião de apoio, com um lema engraçado de "peixe é amigo, não comida". É tipo uma terapia para os tubarões largarem o vício de caçar. O problema é que em determinado momento, Dory sangra, sem querer, e o cheiro deixa um dos tubarões fora de controle. O encontro quase acaba em desastre, com explosões de minas submarinas e correria para todo lado. É aí que Marlin percebe que a jornada vai ser muito mais perigosa do que imaginava. Enquanto isso, Nemo está preso no aquário do consultório de um dentista em Sydney. O lugar é cheio de outros peixes, cada um com uma personalidade diferente. Tem o Gill, um peixe mais velho e rabugento, que já tentou escapar várias vezes. A bolha, que é obcecada pelo tesouro de bolhas. E vários outros que vivem inventando distrações. Eles chamam o grupo de Gangue do Aquário. Gill logo percebe que Nemo é pequeno o suficiente para conseguir passar por lugares que os outros não conseguem. Então, começa a treinar o novo integrante do grupo para ser peça-chave no próximo plano de fuga. De volta ao oceano, Marlin e Dory encontram uma pista. A máscara do mergulhador que levou o Nemo caiu no fundo do mar. O objeto tem um endereço escrito: Sydney. Só que eles precisam entender o que está escrito. E é aqui que entram novos desafios. Primeiro, eles são cercados por águas-vendas gigantes. Para atravessar o campo, eles transformam o perigo numa brincadeira. Quem encostar menos nas águas-vendas, ganha. Parece. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupado, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar. Mas Nemo não desiste, chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin, com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo, de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Tudo começa num recife de coral super colorido, onde o peixe-palhaço Marlin e sua esposa Coral estão cheios de planos para o futuro. Eles vão ser pais de um monte de peixinhos e já até escolheram a casa perfeita para isso. Mas aí acontece uma tragédia. Um barracuda aparece e ataca o ninho. Coral desaparece e sobra só um ovo.
Marlin fica arrasado, mas aquele ovo vira sua razão de viver. Ele chama o filhote de Nemo e promete cuidar dele com todo o cuidado do mundo. Só que esse cuidado acaba virando exagero, sabe? Marlin fica super protetor, cheio de medo de que alguma coisa ruim aconteça. Nemo cresce e, mesmo com uma nadadeira menor que a outra, ele é um peixe curioso, cheio de vontade de explorar o mundo. Só que Marlin não deixa, ele acha que o oceano é perigoso demais. No primeiro dia de aula, Nemo se cansa de ser tratado como frágil e resolve provar que consegue se virar. Ele nada até um barco que está perto e toca nele, mas de repente é capturado por um mergulhador humano. É aí que a aventura começa de verdade. Desesperado, Marlin nada atrás do barco tentando salvar o filho, mas perde o rastro. No caminho, ele conhece Dory, uma peixinha azul muito engraçada que sofre de perda de memória recente. Ela esquece as coisas quase na mesma hora, mas tem um coração enorme. Os dois formam uma dupla meio atrapalhada, mas super determinada a encontrar Nemo. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário em um consultório de dentista, em Sydney. Lá ele conhece outros peixes que também foram pegos e vivem presos naquele vidro. Tem Gil, um peixe meio rabugento, mas esperto que sonha em fugir de lá. Eles se tornam amigos e começam a bolar planos mirabolantes para escapar e voltar para o mar. De volta ao oceano, Marlin e Dory passam por cada enrascada que você nem imagina. Eles quase viram comida de tubarões, mas curiosamente, os tubarões estão numa reunião tentando ser do bem, dizendo que peixe não é comida. Também enfrentam um cardume maluco que adora brincar de dar dicas enigmáticas, cai num campo de águas-vivas perigosíssimas e até pedem carona para tartarugas super descoladas que surfam nas correntes marítimas. É nessas viagens que Marlin começa a perceber que às vezes a gente precisa arriscar e confiar nos outros. Já Nemo, dentro do aquário, participa dos planos de fuga. Eles tentam várias vezes enganar a sobrinha do dentista, uma menina terrível que adora chacoalhar os peixes no saquinho. Nemo percebe que não pode desistir, mesmo sendo pequeno. Ele vai mostrando coragem e provando para si mesmo que é capaz. Enquanto isso, Marlin começa a perder as esperanças, mas Dory, com todo o seu jeito atrapalhado e otimista, nunca deixa ele desistir. Ela acredita que vão encontrar Nemo. Eles recebem ajuda de pelicanos e até de baleias. Sim, tem uma cena em que eles entram dentro da boca de uma baleia. Marlin quase morre de medo, mas Dory fala para confiar. E no fim, dá certo. Tudo começa naquele recife de coral, um lugar que parece até um paraíso colorido no fundo do mar. Marlin e Coral, um casal de peixes palhaços, estão cheios de sonhos. Eles encontraram a casa perfeita, uma anêmona que fica protegida das correntes e dos predadores. É o lugar ideal para criar família. E que família enorme eles iam ter, porque Coral estava cuidando de centenas de ovinhos, cada um com já um futuro peixinho dentro. Eles até ficam ali escolhendo o nome do futuro filho. Coral fala que quer que um deles se chame Nemo, e Marlin até brinca, rindo e sonhando alto. Tudo é alegria, até que... Bum! A paz acaba de repente. Um barracuda enorme aparece. Ele é rápido, mortal e não perdoa. Marlin, apavorado, tenta proteger Coral e os ovos, mas o bicho é muito mais forte. Coral, desesperada, nada em direção ao ninho tentando salvar os filhotes. É nessa hora que acontece a tragédia. Marlin é golpeado e desmaia. Quando acorda, já é tarde demais. Coral desapareceu e todos os ovos sumiram. Todos menos um. Um único ovo ficou intacto, meio machucado, mas ainda ali. É o que dá forças para Marlin continuar. Ele promete cuidar daquele filhote com toda a sua vida. E é assim que nasce Nemo. O tempo passa e Nemo cresce. Ele tem uma nadadeira menor que a outra por causa do machucado no ovo, mas isso não tira a alegria dele. Ele é curioso, cheio de vontade de explorar o oceano e aprender coisas novas. Só que tem um problema. Marlin virou o pai mais protetor do mundo. Ele não deixa Nemo fazer nada sozinho. Tem medo de correnteza, de predadores, até de um simples passeio. Ele acha que o mar é só perigo. E claro, isso começa a incomodar Nemo. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupada,
e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar, mas Nemo não desiste. Chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Depois que Nemo foi levado, Marlin está desesperado, nadando sem rumo, até que cruza com Dory, a peixinha azul, que decide ajudar. Só que ela sofre de perda de memória recente, ou seja, ela esquece quase tudo segundos depois. Imagina a confusão, Marlin querendo foco total para achar o filho e Dory esquecendo até qual era o objetivo. Mas ao mesmo tempo, ela é otimista, engraçada e sempre acredita que vai dar certo. É justamente isso que faz Marlin continuar. Os dois logo encontram a primeira enrascada: 3 tubarões enormes. Só que, diferente do que parece, eles não chegam atacando. Na verdade, eles estão numa espécie de reunião de apoio, com um lema engraçado de "peixe é amigo, não comida". É tipo uma terapia para os tubarões largarem o vício de caçar. O problema é que em determinado momento, Dory sangra, sem querer, e o cheiro deixa um dos tubarões fora de controle. O encontro quase acaba em desastre, com explosões de minas submarinas e correria para todo lado. É aí que Marlin percebe que a jornada vai ser muito mais perigosa do que imaginava. Enquanto isso, Nemo está preso no aquário do consultório de um dentista em Sydney. O lugar é cheio de outros peixes, cada um com uma personalidade diferente. Tem o Gill, um peixe mais velho e rabugento, que já tentou escapar várias vezes. A bolha, que é obcecada pelo tesouro de bolhas. E vários outros que vivem inventando distrações. Eles chamam o grupo de Gangue do Aquário. Gill logo percebe que Nemo é pequeno o suficiente para conseguir passar por lugares que os outros não conseguem. Então, começa a treinar o novo integrante do grupo para ser peça-chave no próximo plano de fuga. De volta ao oceano, Marlin e Dory encontram uma pista. A máscara do mergulhador que levou o Nemo caiu no fundo do mar. O objeto tem um endereço escrito: Sydney. Só que eles precisam entender o que está escrito. E é aqui que entram novos desafios. Primeiro, eles são cercados por águas-vendas gigantes. Para atravessar o campo, eles transformam o perigo numa brincadeira. Quem encostar menos nas águas-vendas, ganha. Parece. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupado, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar.
Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar. Mas Nemo não desiste, chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin, com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo, de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Tudo começa num recife de coral super colorido, onde o peixe-palhaço Marlin e sua esposa Coral estão cheios de planos para o futuro. Eles vão ser pais de um monte de peixinhos e já até escolheram a casa perfeita para isso. Mas aí acontece uma tragédia. Um barracuda aparece e ataca o ninho. Coral desaparece e sobra só um ovo. Marlin fica arrasado, mas aquele ovo vira sua razão de viver. Ele chama o filhote de Nemo e promete cuidar dele com todo o cuidado do mundo. Só que esse cuidado acaba virando exagero, sabe? Marlin fica super protetor, cheio de medo de que alguma coisa ruim aconteça. Nemo cresce e mesmo com uma nadadeira menor que a outra, ele é um peixe curioso, cheio de vontade de explorar o mundo. Só que Marlin não deixa, ele acha que o oceano é perigoso demais. No primeiro dia de aula, Nemo se cansa de ser tratado como frágil e resolve provar que consegue se virar. Ele nada até um barco que está perto e toca nele. Mas de repente é capturado por um mergulhador humano. É aí que a aventura começa de verdade. Desesperado, Marlin nada atrás do barco tentando salvar o filho, mas perde o rastro. No caminho, ele conhece Dory, uma peixinha azul muito engraçada que sofre de perda de memória recente. Ela esquece as coisas quase na mesma hora, mas tem um coração enorme. Os dois formam uma dupla meio atrapalhada, mas super determinada a encontrar Nemo. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário em um consultório de dentista, em Sydney. Lá ele conhece outros peixes que também foram pegos e vivem presos naquele vidro. Tem Gil, um peixe meio rabugento, mas esperto que sonha em fugir de lá. Eles se tornam amigos e começam a bolar planos mirabolantes para escapar e voltar para o mar. De volta ao oceano, Marlin e Dory passam por cada enrascada que você nem imagina. Eles quase viram comida de tubarões, mas curiosamente, os tubarões estão numa reunião tentando ser do bem, dizendo que peixe não é comida. Também enfrentam um cardume maluco que adora brincar de dar dicas enigmáticas, cai num campo de águas-vivas perigosíssimas e até pedem carona para tartarugas super descoladas que surfam nas correntes marítimas. É nessas viagens que Marlin começa a perceber que às vezes a gente precisa arriscar e confiar nos outros. Já Nemo, dentro do aquário, participa dos planos de fuga. Eles tentam várias vezes enganar a sobrinha do dentista, uma menina terrível que adora chacoalhar os peixes no saquinho. Nemo percebe que não pode desistir, mesmo sendo pequeno. Ele vai mostrando coragem e provando para si mesmo que é capaz. Enquanto isso, Marlin começa a perder as esperanças, mas Dory, com todo o seu jeito atrapalhado e otimista, nunca deixa ele desistir. Ela acredita que vão encontrar Nemo. Eles recebem ajuda de pelicanos e até de baleias. Sim, tem uma cena em que eles entram dentro da boca de uma baleia. Marlin quase morre de medo, mas Dory fala para confiar. E no fim, dá certo. Tudo começa naquele recife de coral, um lugar que parece até um paraíso colorido no fundo do mar. Marlin e Coral, um casal de peixes palhaços, estão cheios de sonhos.
Eles encontraram a casa perfeita, uma anêmona que fica protegida das correntes e dos predadores. É o lugar ideal para criar família. E que família enorme eles iam ter, porque Coral estava cuidando de centenas de ovinhos, cada um com já um futuro peixinho dentro. Eles até ficam ali escolhendo o nome do futuro filho. Coral fala que quer que um deles se chame Nemo, e Marlin até brinca, rindo e sonhando alto. Tudo é alegria, até que... Bum! A paz acaba de repente. Um barracuda enorme aparece. Ele é rápido, mortal e não perdoa. Marlin, apavorado, tenta proteger Coral e os ovos, mas o bicho é muito mais forte. Coral, desesperada, nada em direção ao ninho tentando salvar os filhotes. É nessa hora que acontece a tragédia. Marlin é golpeado e desmaia. Quando acorda, já é tarde demais. Coral desapareceu e todos os ovos sumiram. Todos menos um. Um único ovo ficou intacto, meio machucado, mas ainda ali. É o que dá forças para Marlin continuar. Ele promete cuidar daquele filhote com toda a sua vida. E é assim que nasce Nemo. O tempo passa e Nemo cresce. Ele tem uma nadadeira menor que a outra por causa do machucado no ovo, mas isso não tira a alegria dele. Ele é curioso, cheio de vontade de explorar o oceano e aprender coisas novas. Só que tem um problema. Marlin virou o pai mais protetor do mundo. Ele não deixa Nemo fazer nada sozinho. Tem medo de correnteza, de predadores, até de um simples passeio. Ele acha que o mar é só perigo. E claro, isso começa a incomodar Nemo. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupada, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar, mas Nemo não desiste. Chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Depois que Nemo foi levado, Marlin está desesperado, nadando sem rumo, até que cruza com Dory, a peixinha azul, que decide ajudar. Só que ela sofre de perda de memória recente, ou seja, ela esquece quase tudo segundos depois. Imagina a confusão, Marlin querendo foco total para achar o filho e Dory esquecendo até qual era o objetivo. Mas ao mesmo tempo, ela é otimista, engraçada e sempre acredita que vai dar certo. É justamente isso que faz Marlin continuar. Os dois logo encontram a primeira enrascada. 3 tubarões enormes. Só que, diferente do que parece, eles não chegam atacando. Na verdade, eles estão numa espécie de reunião de apoio, com um lema engraçado de
peixe é amigo, não comida. É tipo uma terapia para os tubarões largarem o vício de caçar. O problema é que em determinado momento, Dory sangra, sem querer, e o cheiro deixa um dos tubarões fora de controle. O encontro quase acaba em desastre, com explosões de minas submarinas e correria para todo lado. É aí que Marlin percebe que a jornada vai ser muito mais perigosa do que imaginava. Enquanto isso, Nemo está preso no aquário do consultório de um dentista em Sydney. O lugar é cheio de outros peixes, cada um com uma personalidade diferente. Tem o Gill, um peixe mais velho e rabugento, que já tentou escapar várias vezes. A bolha, que é obcecada pelo tesouro de bolhas. E vários outros que vivem inventando distrações. Eles chamam o grupo de Gangue do Aquário. Gill logo percebe que Nemo é pequeno o suficiente para conseguir passar por lugares que os outros não conseguem. Então, começa a treinar o novo integrante do grupo para ser peça-chave no próximo plano de fuga. De volta ao oceano, Marlin e Dory encontram uma pista. A máscara do mergulhador que levou o Nemo caiu no fundo do mar. O objeto tem um endereço escrito: Sydney. Só que eles precisam entender o que está escrito. E é aqui que entram novos desafios. Primeiro, eles são cercados por águas-vendas gigantes. Para atravessar o campo, eles transformam o perigo numa brincadeira. Quem encostar menos nas águas-vendas, ganha. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupado, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar. Mas Nemo não desiste, chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin, com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo, de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Tudo começa num recife de coral super colorido, onde o peixe-palhaço Marlin e sua esposa Coral estão cheios de planos para o futuro. Eles vão ser pais de um monte de peixinhos e já até escolheram a casa perfeita para isso. Mas aí acontece uma tragédia. Um barracuda aparece e ataca o ninho. Coral desaparece e sobra só um ovo. Marlin fica arrasado, mas aquele ovo vira a sua razão de viver. Ele chama o filhote de Nemo e promete cuidar dele com todo o cuidado do mundo. Só que esse cuidado acaba virando exagero, sabe? Marlin fica super protetor, cheio de medo de que alguma coisa ruim aconteça. Nemo cresce e mesmo com uma nadadeira menor que a outra, ele é um peixe curioso, cheio de vontade de explorar o mundo. Só que Marlin não deixa, ele acha que o oceano é perigoso demais. No primeiro dia de aula, Nemo se cansa de ser tratado como frágil e resolve provar que consegue se virar. Ele nada até um barco que está perto e toca nele.
mas de repente é capturado por um mergulhador humano. É aí que a aventura começa de verdade. Desesperado, Marlin nada atrás do barco tentando salvar o filho, mas perde o rastro. No caminho, ele conhece Dory, uma peixinha azul muito engraçada que sofre de perda de memória recente. Ela esquece as coisas quase na mesma hora, mas tem um coração enorme. Os dois formam uma dupla meio atrapalhada, mas super determinada a encontrar Nemo. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário em um consultório de dentista, em Sydney. Lá ele conhece outros peixes que também foram pegos e vivem presos naquele vidro. Tem Gil, um peixe meio rabugento, mas esperto que sonha em fugir de lá. Eles se tornam amigos e começam a bolar planos mirabolantes para escapar e voltar para o mar. De volta ao oceano, Marlin e Dory passam por cada enrascada que você nem imagina. Eles quase viram comida de tubarões, mas curiosamente, os tubarões estão numa reunião tentando ser do bem, dizendo que peixe não é comida. Também enfrentam um cardume maluco que adora brincar de dar dicas enigmáticas, cai num campo de águas-vivas perigosíssimas e até pedem carona para tartarugas super descoladas que surfam nas correntes marítimas. É nessas viagens que Marlin começa a perceber que às vezes a gente precisa arriscar e confiar nos outros. Já Nemo, dentro do aquário, participa dos planos de fuga. Eles tentam várias vezes enganar a sobrinha do dentista, uma menina terrível que adora chacoalhar os peixes no saquinho. Nemo percebe que não pode desistir, mesmo sendo pequeno. Ele vai mostrando coragem e provando para si mesmo que é capaz. Enquanto isso, Marlin começa a perder as esperanças, mas Dory, com todo o seu jeito atrapalhado e otimista, nunca deixa ele desistir. Ela acredita que vão encontrar Nemo. Eles recebem ajuda de pelicanos e até de baleias. Sim, tem uma cena em que eles entram dentro da boca de uma baleia. Marlin quase morre de medo, mas Dory fala para confiar. E no fim, dá certo. Tudo começa naquele recife de coral, um lugar que parece até um paraíso colorido no fundo do mar. Marlin e Coral, um casal de peixes palhaços, estão cheios de sonhos. Eles encontraram a casa perfeita, uma anêmona que fica protegida das correntes e dos predadores. É o lugar ideal para criar família. E que família enorme eles iam ter, porque Coral estava cuidando de centenas de ovinhos, cada um com já um futuro peixinho dentro. Eles até ficam ali escolhendo o nome do futuro filho. Coral fala que quer que um deles se chame Nemo, e Marlin até brinca, rindo e sonhando alto. Tudo é alegria, até que... Bum! A paz acaba de repente. Um barracuda enorme aparece. Ele é rápido, mortal e não perdoa. Marlin, apavorado, tenta proteger Coral e os ovos, mas o bicho é muito mais forte. Coral, desesperada, nada em direção ao ninho tentando salvar os filhotes. É nessa hora que acontece a tragédia. Marlin é golpeado e desmaia. Quando acorda, já é tarde demais. Coral desapareceu e todos os ovos sumiram. Todos menos um. Um único ovo ficou intacto, meio machucado, mas ainda ali. É o que dá forças para Marlin continuar. Ele promete cuidar daquele filhote com toda a sua vida. E é assim que nasce Nemo. O tempo passa e Nemo cresce. Ele tem uma nadadeira menor que a outra por causa do machucado no ovo, mas isso não tira a alegria dele. Ele é curioso, cheio de vontade de explorar o oceano e aprender coisas novas. Só que tem um problema. Marlin virou o pai mais protetor do mundo. Ele não deixa Nemo fazer nada sozinho. Tem medo de correnteza, de predadores, até de um simples passeio. Ele acha que o mar é só perigo. E claro, isso começa a incomodar Nemo. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupada, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar, mas Nemo não desiste. Chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora.
Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Depois que Nemo foi levado, Marlin está desesperado, nadando sem rumo, até que cruza com Dory, a peixinha azul, que decide ajudar. Só que ela sofre de perda de memória recente, ou seja, ela esquece quase tudo segundos depois. Imagina a confusão, Marlin querendo foco total para achar o filho e Dory esquecendo até qual era o objetivo. Mas ao mesmo tempo, ela é otimista, engraçada e sempre acredita que vai dar certo. É justamente isso que faz Marlin continuar. Os dois logo encontram a primeira enrascada. 3 tubarões enormes. Só que, diferente do que parece, eles não chegam atacando. Na verdade, eles estão numa espécie de reunião de apoio, com um lema engraçado de "peixe é amigo, não comida". É tipo uma terapia para os tubarões largarem o vício de caçar. O problema é que em determinado momento, Dory sangra, sem querer, e o cheiro deixa um dos tubarões fora de controle. O encontro quase acaba em desastre, com explosões de minas submarinas e correria para todo lado. É aí que Marlin percebe que a jornada vai ser muito mais perigosa do que imaginava. Enquanto isso, Nemo está preso no aquário do consultório de um dentista em Sydney. O lugar é cheio de outros peixes, cada um com uma personalidade diferente. Tem o Gill, um peixe mais velho e rabugento, que já tentou escapar várias vezes. A bolha, que é obcecada pelo tesouro de bolhas. E vários outros que vivem inventando distrações. Eles chamam o grupo de Gangue do Aquário. Gill logo percebe que Nemo é pequeno o suficiente para conseguir passar por lugares que os outros não conseguem. Então, começa a treinar o novo integrante do grupo para ser peça-chave no próximo plano de fuga. De volta ao oceano, Marlin e Dory encontram uma pista. A máscara do mergulhador que levou o Nemo caiu no fundo do mar. O objeto tem um endereço escrito: Sydney. Só que eles precisam entender o que está escrito. E é aqui que entram novos desafios. Primeiro, eles são cercados por águas-vendas gigantes. Para atravessar o campo, eles transformam o perigo numa brincadeira. Quem encostar menos nas águas-vendas, ganha. Parece. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupado, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar. Mas Nemo não desiste, chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista.
É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin, com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo, de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Tudo começa num recife de coral super colorido, onde o peixe-palhaço Marlin e sua esposa Coral estão cheios de planos para o futuro. Eles vão ser pais de um monte de peixinhos e já até escolheram a casa perfeita para isso. Mas aí acontece uma tragédia. Um barracuda aparece e ataca o ninho. Coral desaparece e sobra só um ovo. Marlin fica arrasado, mas aquele ovo vira sua razão de viver. Ele chama o filhote de Nemo e promete cuidar dele com todo o cuidado do mundo. Só que esse cuidado acaba virando exagero, sabe? Marlin fica super protetor, cheio de medo de que alguma coisa ruim aconteça. Nemo cresce e mesmo com uma nadadeira menor que a outra, ele é um peixe curioso, cheio de vontade de explorar o mundo. Só que Marlin não deixa, ele acha que o oceano é perigoso demais. No primeiro dia de aula, Nemo se cansa de ser tratado como frágil e resolve provar que consegue se virar. Ele nada até um barco que está perto e toca nele. Mas de repente é capturado por um mergulhador humano. É aí que a aventura começa de verdade. Desesperado, Marlin nada atrás do barco tentando salvar o filho, mas perde o rastro. No caminho, ele conhece Dory, uma peixinha azul muito engraçada que sofre de perda de memória recente. Ela esquece as coisas quase na mesma hora, mas tem um coração enorme. Os dois formam uma dupla meio atrapalhada, mas super determinada a encontrar Nemo. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário em um consultório de dentista, em Sydney. Lá ele conhece outros peixes que também foram pegos e vivem presos naquele vidro. Tem Gil, um peixe meio rabugento, mas esperto que sonha em fugir de lá. Eles se tornam amigos e começam a bolar planos mirabolantes para escapar e voltar para o mar. De volta ao oceano, Marlin e Dory passam por cada enrascada que você nem imagina. Eles quase viram comida de tubarões, mas curiosamente, os tubarões estão numa reunião tentando ser do bem, dizendo que peixe não é comida. Também enfrentam um cardume maluco que adora brincar de dar dicas enigmáticas, cai num campo de águas-vivas perigosíssimas e até pedem carona para tartarugas super descoladas que surfam nas correntes marítimas. É nessas viagens que Marlin começa a perceber que às vezes a gente precisa arriscar e confiar nos outros. Já Nemo, dentro do aquário, participa dos planos de fuga. Eles tentam várias vezes enganar a sobrinha do dentista, uma menina terrível que adora chacoalhar os peixes no saquinho. Nemo percebe que não pode desistir, mesmo sendo pequeno. Ele vai mostrando coragem e provando para si mesmo que é capaz. Enquanto isso, Marlin começa a perder as esperanças, mas Dory, com todo o seu jeito atrapalhado e otimista, nunca deixa ele desistir. Ela acredita que vão encontrar Nemo. Eles recebem ajuda de pelicanos e até de baleias. Sim, tem uma cena em que eles entram dentro da boca de uma baleia. Marlin quase morre de medo, mas Dory fala para confiar. E no fim, dá certo. Tudo começa naquele recife de coral, um lugar que parece até um paraíso colorido no fundo do mar. Marlin e Coral, um casal de peixes palhaços, estão cheios de sonhos. Eles encontraram a casa perfeita, uma anêmona que fica protegida das correntes e dos predadores. É o lugar ideal para criar família. E que família enorme eles iam ter, porque Coral estava cuidando de centenas de ovinhos, cada um com já um futuro peixinho dentro. Eles até ficam ali escolhendo o nome do futuro filho. Coral fala que quer que um deles se chame Nemo, e Marlin até brinca, rindo e sonhando alto. Tudo é alegria, até que... Bum! A paz acaba de repente. Um barracuda enorme aparece. Ele é rápido, mortal e não perdoa. Marlin, apavorado, tenta proteger Coral e os ovos, mas o bicho é muito mais forte.
Coral, desesperada, nada em direção ao ninho tentando salvar os filhotes. É nessa hora que acontece a tragédia. Marlin é golpeado e desmaia. Quando acorda, já é tarde demais. Coral desapareceu e todos os ovos sumiram. Todos menos um. Um único ovo ficou intacto, meio machucado, mas ainda ali. É o que dá forças para Marlin continuar. Ele promete cuidar daquele filhote com toda a sua vida. E é assim que nasce Nemo. O tempo passa e Nemo cresce. Ele tem uma nadadeira menor que a outra por causa do machucado no ovo, mas isso não tira a alegria dele. Ele é curioso, cheio de vontade de explorar o oceano e aprender coisas novas. Só que tem um problema. Marlin virou o pai mais protetor do mundo. Ele não deixa Nemo fazer nada sozinho. Tem medo de correnteza, de predadores, até de um simples passeio. Ele acha que o mar é só perigo. E claro, isso começa a incomodar Nemo. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupada, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar, mas Nemo não desiste. Chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Depois que Nemo foi levado, Marlin está desesperado, nadando sem rumo, até que cruza com Dory, a peixinha azul, que decide ajudar. Só que ela sofre de perda de memória recente, ou seja, ela esquece quase tudo segundos depois. Imagina a confusão. Marlin querendo foco total para achar o filho e Dory esquecendo até qual era o objetivo. Mas ao mesmo tempo, ela é otimista, engraçada e sempre acredita que vai dar certo. É justamente isso que faz Marlin continuar. Os dois logo encontram a primeira enrascada. 3 tubarões enormes. Só que, diferente do que parece, eles não chegam atacando. Na verdade, eles estão numa espécie de reunião de apoio, com um lema engraçado de "peixe é amigo, não comida". É tipo uma terapia para os tubarões largarem o vício de caçar. O problema é que em determinado momento, Dory sangra, sem querer, e o cheiro deixa um dos tubarões fora de controle. O encontro quase acaba em desastre, com explosões de minas submarinas e correria para todo lado. É aí que Marlin percebe que a jornada vai ser muito mais perigosa do que imaginava. Enquanto isso, Nemo está preso no aquário do consultório de um dentista em Sydney. O lugar é cheio de outros peixes, cada um com uma personalidade diferente. Tem o Gill, um peixe mais velho e rabugento, que já tentou escapar várias vezes.
a bolha que é obcecada pelo tesouro de bolhas, e vários outros que vivem inventando distrações. Eles chamam o grupo de Gangue do Aquário. Gil logo percebe que Nemo é pequeno o suficiente para conseguir passar por lugares que os outros não conseguem. Então, começa a treinar o novo integrante do grupo para ser peça-chave no próximo plano de fuga. De volta ao oceano, Marlin e Dory encontram uma pista. A máscara do mergulhador que levou o Nemo caiu no fundo do mar. O objeto tem um endereço escrito: Sydney. Só que eles precisam entender o que está escrito. E é aqui que entram novos desafios. Primeiro, eles são cercados por águas-vendas gigantes. Para atravessar o campo, eles transformam o perigo numa brincadeira. Quem encostar menos nas águas-vendas, ganha. Chega o grande dia, o primeiro dia de aula. Nemo está animadíssimo, querendo conhecer os colegas, aprender sobre o mar, ver o Recife cheio de vida. Marlin, por outro lado, só fica nervoso, envergonhando o filho com sua preocupação exagerada. Na escola, Nemo conhece outros filhotes curiosos e aventureiros, que ficam impressionados com a coragem de quem ousa nadar até o limite da queda, aquele lugar mais fundo e escuro do oceano. Eles ficam zoando, provocando, e Nemo, querendo mostrar que não é frágil, aceita o desafio. É nessa hora que Marlin aparece, todo preocupado, e começa a brigar com Nemo na frente de todo mundo, dizendo que ele nunca poderia nadar tão longe, que ele é pequeno demais, que não consegue se cuidar. Nemo fica magoado e revoltado. Então, para provar para o pai que ele não é indefeso, ele vai nadando até o barco que está ancorado ali perto. Marlin fica em pânico, gritando para ele voltar. Mas Nemo não desiste, chega perto do barco, estica a nadadeira e toca nele. Só que nesse exato momento, um mergulhador aparece por trás e captura Nemo numa rede. A cena é desesperadora. Marlin nada atrás, mas o mergulhador já está subindo para a superfície com o Nemo preso dentro de um tubo de mergulho. Marlin tenta, mas perde o barco de vista. É como se o pior pesadelo dele tivesse virado realidade. O medo de perder o filho, que sempre guiou todas as atitudes dele, agora acontece de verdade. Nemo foi levado, e ele está sozinho num mar gigantesco, sem saber o que fazer. E é aqui que a aventura realmente começa. Marlin, sem desistir, parte numa busca enlouquecida atrás de qualquer pista. Ele nada sem parar, perguntando para quem cruza pelo caminho, até que encontra uma peixinha azul chamada Dory. Só que Dory tem um problema: perda de memória recente. Ela esquece quase tudo em questão de segundos. Mesmo assim, ela insiste em ajudar Marlin, com uma energia e um otimismo que contrastam totalmente com o jeito tenso e preocupado dele. É o início de uma dupla improvável, mas que vai viver as maiores loucuras do oceano. Enquanto isso, Nemo acorda dentro de um aquário. Ele olha em volta e percebe que está preso, longe do mar, cercado por vidro. O que parecia apenas uma rebeldia contra o pai, agora vira um pesadelo, de verdade. E é nesse ambiente novo que ele vai conhecer peixes que também sonham com liberdade e que vão mudar completamente a sua visão sobre coragem e esperança. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.